têm uma certa dimensão de massa. Certo? Por exemplo, se você está em D igual a 4, e você está usando lambda φ4, quando isso aqui for φ quadrado, isso aqui é uma massa. Então tem uma dimensão de massa igual a 2. Mas, quando isso aqui for φ a quarta, isso aqui é o parâmetro lambda, que é adimensional em D igual a 4. Mas você também tem φ a sexta, porque a princípio esse termo não é proibido nessa expansão. φ a sexta, isso tem que ter um parâmetro de massa negativo, e assim vai. Então, em geral, esses acoplamentos eles têm uma certa dimensão que depende da dimensão do monômio que você está usando aqui. Então, a forma como se lida com esse problema de fazer um rescaling de todas as suas coordenadas e dos momentos que nós fizemos na renormalização wilsoniana, ela é resolvida no grupo de normalização funcional lidando com parâmetros adimensionais. Como é que isso é feito? Se você tem um certo acoplamento G, você simplesmente reescreve esse parâmetro G como sendo a sua escala K, tá certo? A uma certa potência menos DI, esse D ele vai justamente levar em conta qual é a dimensão que o seu acoplamento tem. Bom, isso aqui eu acho melhor botar o adimensional. Ou seja, o seu acoplamento GI tem uma certa dimensão de massa D. Tá certo? Você pode transformar isso no parâmetro adimensional, multiplicando pela sua escala K, elevado a menos a dimensão de massa do cara. Tá certo? Então isso aqui é o parâmetro adimensional, é o acoplamento. O que acontece? Se você... Bom, o objetivo agora é olhar para as funções beta dos parâmetros adimensionais, não dos parâmetros com dimensão. É claro que a função beta desse parâmetro é diferente da função beta desse parâmetro, porque a função beta é, por definição, dt. Então, a derivada do parâmetro adimensional, ela vai ser a derivada disso aqui, o que acontece? Isso aqui é K dk. Então, primeiro vai entrar a derivada em K. Tá certo? Então, isso aqui vai ser menos DI. K é essa derivada. Fica K menos DI menos 1. Mas esse cara aqui também é K dk. Não é isso? Então, isso aqui volta a potência original. Vezes GI. Mais K menos DI dt GI. Tá? Então isso aqui esse cara aqui seria a função beta do parâmetro GI, e isso aqui é a função beta do parâmetro adimensional. Então vejam que a função beta do parâmetro adimensional ela é relacionada com a função beta do parâmetro dimensional com essa multiplicação K, desse fator K, e ainda tem essa soma aqui, que depende da dimensão do cara. Então se ele fosse adimensional, bom, isso aqui seria 0, esse cara seria 1, as funções betas coincidem, claro. Mas em geral, isso não é verdade. Então, por exemplo, quando nós queremos investigar a função beta da constante de Newton, que tem dimensão, você tem exatamente um fator desse tipo aqui, mais um fator que seria a função beta da constante de Newton com dimensão. Isso é importante porque suponha que você esteja olhando para a função beta de um parâmetro com dimensão, certo? Se você diz que a função beta de um parâmetro com dimensão se anula, ou seja, se você diz que esse para um determinado ponto, bom, antes de falar isso, deixa eu falar outra coisa, não vai ficar muito longo. Isso aqui é a
a forma como no grupo de renormalização funcional se lida com o rescaling das coordenadas ou dos momentos. Mas também tem que fazer o rescaling dos campos. Isso a gente fez no grupo de renormalização wilsoniano para lidar com o propagador. A gente queria que as duas ações dessem o mesmo propagador. Então a gente fazia um rescaling dos campos para preservar a forma do propagador. Aqui, como se lida com isso? Você pode fazer um rescaling dos campos, mas a forma usual é o seguinte: o termo cinético em geral tem essa forma aqui, e à medida que você vai adicionando correções, ou seja, você vai integrando sobre diferentes cascas de momento, isso aqui vai ser uma coisa desse tipo aqui. Tá certo? Você ganha esse fator Zφ. Esse fator Zφ, ele nada mais é do que o fator de renormalização da função de onda. Mas você pode simplesmente pensar como sendo um fator de correção que vem do procedimento de integrar sobre diferentes cascas. Então, o que a gente faz no grupo de renormalização funcional, usualmente, é tratar isso aqui como sendo um acoplamento. Tá certo? Se você olhar lá para a expansão, isso aqui seria o operador dφ quadrado, isso aqui seria simplesmente z. Tá certo? Agora, a gente sabe que esse cara ele tem propriedades diferenciadas. Isso aqui é um cara que você poderia eliminar fazendo uma redefinição do seu campo. Quando a gente tem um acoplamento que pode ser eliminado por uma redefinição do seu campo, a gente diz que isso é um acoplamento irrelevante, ou ainda não essencial. Então esse é um acoplamento não essencial, ele pode ser eliminado por essa redefinição, mas as sutilezas disso eu não vou entrar em detalhe agora, porque senão fica muita informação para pouco tempo. Mas esse cara aqui, em geral, o que seria a função beta, o análogo da função beta para os parâmetros, para esse cara aqui, em geral, é definida da forma de uma dimensão anômala. Certo? Então isso aqui, em geral, vai ser definido. O que seria a função beta desse cara seria simplesmente menos dt do log de z. Então você não precisa nem entrar no detalhe o que é uma dimensão anômala, você simplesmente está dizendo o seguinte: a função beta de Zφ, em vez de chamar de beta, eu estou chamando de eta, em vez de ser simplesmente um parâmetro, eu estou tomando o log dele. É uma opção. Bom, então para terminar, já que a gente definiu essa história de funções beta, fica faltando definir esse termo, que agora a gente já pode definir mais precisamente, esse termo que eu uso desde a primeira aula, que é o tal do ponto fixo. Um ponto fixo, que na verdade é um conjunto, uma lista de todos esses acoplamentos, G1, G2, até Gn, onde n pode ir infinito, nada mais é do que o seguinte: pegue todas as suas funções beta e calcule essas funções beta nesse ponto. Todas as funções têm que se anular. Tá certo? Ou seja, um ponto fixo é um ponto no espaço das teorias
onde todas as funções beta se anulam simultaneamente. O que isso significa? Esse ponto fixo, ele está dizendo o seguinte: nesse ponto do espaço das teorias, todas as suas funções beta, que são as funções que medem o quanto os seus parâmetros mudam com a mudança da escala, esse ponto diz que todas as funções beta se anulam e, portanto, ele é um ponto invariante de escala, tá certo? Ele é um ponto que, se você muda a escala, seus acoplamentos permanecem sentados nesse ponto, porque as funções beta se anulam, tá certo? Então, se nesse espaço a sua teoria bate num ponto fixo, ela vai ficar nesse ponto fixo. Isso significa o seguinte: suponha que você quer descobrir o que acontece com seus acoplamentos quando você manda a escala para infinito, que nós estávamos falando há pouco. Existe a possibilidade dos acoplamentos, um subconjunto dos acoplamentos, ou todos, não sei, irem para infinito junto. E aí você vai ter os problemas das divergências dos seus observados. Mas existe a possibilidade desse fluxo correr até um certo ponto fixo, e à medida que ele chegou nesse ponto fixo, você pode jogar a sua escala para infinito, que a sua teoria vai continuar, os seus parâmetros vão continuar finitos. E, portanto, os seus observáveis serão livres dessas divergências para uma escala arbitrariamente grande. Certo? Isso é uma coisa. Agora, tem que tomar cuidado com o seguinte: um ponto fixo, ele pode ser de duas naturezas. Ele pode ser um ponto fixo gaussiano, que é o ponto fixo que nós já discutimos aqui nas aulas de grupo de denominação wilsoniana, que é o ponto onde todos os acoplamentos, as funções beta se anulam, mas todos os acoplamentos se anulam também. Então é o ponto da teoria livre. Você pega a sua teoria, desliga todos os acoplamentos, a sua teoria vai para o ponto livre, mas é um ponto tal que a vizinhança dele é um bom lugar para você fazer teoria de perturbação. Então você consegue extrair informações sobre a existência ou não de pontos fixos gaussianos usando teoria de perturbação. Porque na vizinhança desse ponto fixo, os seus acoplamentos são pequenos. Certo? Agora, existe a possibilidade também, então aqui seria mais ou menos, bom, nessa representação aqui seria o ponto fixo gaussiano. Agora, existe a possibilidade de você ter um ponto fixo não gaussiano, mas um ponto fixo que fique, por exemplo, aqui, bem distante do ponto fixo gaussiano. Nessa região aqui, vamos supor que isso aqui esteja desenhado numa escala razoável, esse ponto fixo aqui é suficientemente distante do ponto fixo gaussiano, de modo que os seus acoplamentos nessa vizinhança aqui não são pequenos. E, portanto, a teoria de perturbação não é válida. Então, é claro que você pode ter um ponto fixo não gaussiano, mas que seja suficientemente próximo do ponto fixo gaussiano. E aí você pode, dentro de uma certa aproximação em teoria de perturbação, obter informações sobre esse cara. Mas, em geral, obter informações sobre pontos fixos não gaussianos é extremamente complicado, porque, na maioria das vezes, é inacessível por teoria de perturbação, que é o que a gente sabe fazer de melhor em teoria de campo. Então, encontrar informações sobre esses pontos fixos se torna um objetivo bastante concreto quando você tem uma ferramenta, que é o grupo de denominação funcional, que a princípio não faz uso de teoria de perturbação, te dá informações sobre funções beta e pode te dar informações sobre esses pontos fixos que estão distantes do ponto fixo gaussiano. Então, depois de introduzir toda essa linguagem, fica um pouco mais claro o que é a conjectura do Weinberg a respeito da gravitação. Que é o seguinte: pode acontecer
de que, apesar de ser perturbativamente não renormalizável, a gravitação, como uma teoria de campo usual, possa ter um ponto fixo não gaussiano, um ponto fixo não trivial, que também é chamado, de modo que toda a sua teoria esse fluxo do grupo de renormalização da teoria, vai parar nesse ponto fixo não gaussiano, e você obtenha de fato que os seus observáveis não são afetados por essas divergências. Ou seja, todas as suas quantidades no final do dia são finitas. Então, essa é a conjectura. Claro que eu só estou reforçando isso porque agora eu falei o que é o conceito do ponto fixo. Mas existem milhões de outros detalhes, porque, por exemplo, esse espaço, a princípio, ele tem dimensão infinita. Então, se você depende de infinitos acoplamentos para você atingir esse ponto fixo não trivial, isso é tão ruim quanto dizer que a teoria não é renormalizável. Porque se você precisa ajustar infinitos acoplamentos, a sua teoria tem um poder de predição nulo. Você precisaria realizar infinitos experimentos para fixar infinitos parâmetros, que na prática significa que qualquer experimento pode ser fitado pela sua teoria. Então, ainda está muito impreciso, mas eu acho que já começa a surgir uma noção um pouco mais concreta do que é esse cenário de asymptotic safety visto sob a ótica do grupo de renormalização funcional. O que eu quero fazer, eu acho que eu vou encerrar e aí a gente pode bater um papo com a câmera desligada.